Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. E nós, esse ano, falamos da fé e contamos a história da fé. E hoje é o nosso último vídeo dessa série. E aí nós nos despedimos nesse vídeo e nos vemos o ano que vem sobre um novo tema e uma nova série de mensagens que percorrerá aí o ano inteiro. E para terminar essa história que começamos em Gênesis, fomos até Apocalipse, né? E aí Apocalipse é uma figura de linguagem, ou seja, a Bíblia como um todo. Entramos na história da igreja e nosso último vídeo nós conversamos sobre a Reforma. E na Reforma nós falamos sobre basicamente o luteranismo e o calvinismo, duas vertentes que tentaram reformar a igreja e acabaram na ruptura, porque a igreja, os papas não queriam a reforma, e chegamos então a um outro ponto da reforma, que alguns vão chamar de reforma radical, que são os anabatistas. Então, na reforma, 3 tipos de teologia se desenvolveram nos territórios suíços, por exemplo, né? Na Europa como um todo, mas principalmente na Suíça. Então, se tinha os cantões do norte, de fala alemã, que seguiram Zwinglio. Outros do sul, liderados por Genebra, seguiram Calvino, né? E Zwinglio aí tem uma visão um pouco mais anabatista, assim. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais o que significa anabatista, mas para vocês começarem a diferenciar na cabeça aí um do outro. E os radicais da reforma, como os anabatistas. Então, o calvinismo e o luteranismo está bem próximo, e tem o Zwinglio e os anabatistas, que é aí a reforma mais radical, como eles gostam de sugerir. Mas na verdade é que você tem Calvino, Lutero muito próximos, mas com algumas divergências. Você tem o Zwinglio, que já é mais diferente, por exemplo, ele não aceita já batismo infantil. E você tem os anabatistas, que daí é uma outra forma de visão, uma outra forma de trabalhar, e muito influenciados os anabatistas pelo Zwinglio, certo? Então, pelo Ian Carles, ele diz que surgiram primeiro na Suíça, né, os anabatistas, em função da liberdade que existia nesse país. A insistência na Bíblia como fundamento da ação dos pregadores encorajou a formação dos conceitos anabatistas. E aí pode-se dizer que o primeiro nome, né, foi Conrad Grebel. Ele pode ser o fundador, talvez, né? Depois de sua conversão em 1522, lembra que Lutero foi em 1517, então 5 anos depois, ele trabalhou ao lado de Zwinglio, até romper em 1525, e aí o primitivo conceito de Zwinglio, de que o batismo infantil não tinha base bíblica, ainda o atraía, né? E aí esse cara continua essa revolta, essa reforma, mas de uma outra maneira. Os anabatistas basicamente ganharam esse nome, por quê? Porque eles não aceitaram o batismo infantil, então eles rebatizavam, né? Enquanto o calvinismo, o luteranismo aceitavam o batismo infantil, os anabatistas não, diziam que o batismo, primeiro, ele tinha de ser de consciência, a pessoa precisava decidir se batizar, e depois ele precisava ser também por imersão, que naquele tempo não era assim, era só por aspersão. Então pegava um pouco de água e jogava na cabeça, ou como a Igreja Católica faz hoje em dia, né? Jogava água, um pouco mais de água na cabeça da criança. Mas não era imersão como os anabatistas, então, lendo as Escrituras, começaram a pregar. E aí eles romperam com tudo da Igreja Católica, com tudo. Então, se o batismo era por aspersão, agora aqui é por imersão. Se vocês estão dizendo que batiza criança, não batiza criança. O corpo de Cristo está nos elementos? Não. Aqui é a ideia de memorial. Mas o batismo e a ceia são sacramentos, são importantes para a salvação. Os anabatistas não são sacramentos, são apenas ritos. O batismo, o rito de iniciação, né? E uma maneira exterior do que aconteceu interiormente.
e a ceia memorial, só memória de Cristo, sobre aquilo que Jesus fez. Então não seria sacramento, e assim que a gente entende até hoje. Perceba, se você olhar para as igrejas no Brasil, elas têm mais a ver com luteranismo e calvinismo ou com anabatista? Obviamente, se você pegar a Assembleia de Deus, que hoje possivelmente é a maior igreja do Brasil, ela é basicamente anabatista. Se você pegar as neopentecostais como Universal, Internacional, elas são anabatistas. Se você pegar algumas igrejas tradicionais, como a nossa, por exemplo, a Igreja Batista também, elas são anabatistas, o sistema de culto, tudo dela gira em forma do anabatismo, ok? Então, por mais que Lutero seja o grande nome, a gente gosta muito dele, a gente não pegou as ideias dele. A gente pegou o primeiro conceito, mas pegamos o conceito dos reformadores anabatistas e implantamos em nossas comunidades, entendendo que isso é mais próximo da Bíblia do que o que os nossos irmãos fizeram, ok? Não quer dizer que eles não sejam importantes, não quer dizer que eles não tenham validade. A diferença apenas é que naquele momento foi extremamente importante, mas para a gente segue a reforma aí anabatista. Só que é o seguinte, os anabatistas foram perseguidos por católicos que já perseguiram luteranos e mataram, perseguiram os calvinistas, houve uma certa briga entre luteranos e calvinistas, mas quando surgiu os anabatistas, aí juntaram católicos, luteranos e calvinistas e mataram muitos anabatistas. Pois é, uma história triste e trágica, mas aconteceu, e o anabatismo quase foi eliminado, principalmente porque ele começou de uma forma pacífica e depois em Münster, né, alguns quiliastas de Münster, ele recebe aí uma carga de emoção mais forte e aí vira o pessoal da briga, né? Então começa a ter um novo jeito de ser anabatista, que vai para cima e tudo mais e não aceita ser morto, e até de repente surge alguém que vai pegar essa bandeira e vai voltar às raízes do pacifismo anabatista, de que eu vim para morrer por Cristo e não para matar por Cristo, a ideia de que Cristo é o suficiente e nós temos que viver uma vida parecida com Cristo, amando e não matando. Então essa pessoa é Menno Simons. Se você quiser uma biografia de Menno Simons, se você é membro da comunidade, eu deixei no nosso grupo do WhatsApp um link que o pastor Clayton, um grande amigo, alguém muito bom na área da teologia, ele fez um artigo muito legal, ele conta a história de Menno Simons, então vai lá com fé, leia. São 3 páginas bem fáceis de ler. Eu vou deixar aqui na igreja impresso, se você precisar está aqui. Se não, é só digitar no Google aí Irmãos Menonitas ou Menno Simons Ultimato, né, que foi na revista Ultimato, uma das melhores revistas que a gente tem no meio gospel, ok? Mais séria e tudo mais. Então vale muito a pena conferir isso aí. Se não, nós também temos o livro do pastor Victor Wins ou Victor Vins. Depende muito como você vai ler isso aí, porque ele é canadense, se não me engano. Alguém muito legal, muito de Deus. Eu tive o privilégio de ter aula com ele, boas conversas com ele, e ele lançou um livro, Refugiados e Embaixadores. Eu tenho e eu li para fazer. É um livro verde e amarelo. Ele fala da história dos menonitas no Brasil. Muito legal, muito interessante, além de outros livros também que você pode procurar. O Justo Gonçalves, naquela série que eu falei de História do Pensamento Cristão, ele também cita Menno Simons. O Ian Carles cita, dá uma certa referência, mas é pouquíssimo. Então, o Justo Gonçalves, por exemplo, ele dedica um pouco mais, mas o Victor Vins, ele está falando dos menonitas, então ele vai falar muito mais sobre isso. E um resumo bom é você pegar aí, então, do pastor Clayton e leia para você entender aonde ele surgiu, algumas coisas do Menno Simons, quando ele se tornou essa pessoa, né, o processo para tornar um anabatista e tudo mais. Para a gente aqui, vai que 1536 é que ele assume mesmo, ele é então rebatizado aí, ele assume a liderança, né, também tinha, aí eles chamavam de irmãos,
Por quê? Porque Anabatista já tinha um estigma, já carregava algo ruim. Então eles trocaram aí para irmãos, então eles chamavam aí de irmãos para não ser chamados de anabatistas. Ok? E aí essa perseguição vai acabar de 1536, vai acabar em 1676. Então, os anabatistas aí, ou os irmãos suíços também, como era conhecido, vão demorar para parar de ser perseguido. Lembrando que Menno Simons está nos Países Baixos, né? Hoje a gente chamaria de Holanda, mas ele não está lá na Suíça, não está na Inglaterra, não está na França, não está na Itália, né? Não está em Roma, ele está na Holanda. Os anabatistas como um todo, eles começaram a ser perseguidos. Os menonitas também, que aí foram dados os nomes, né? Os seguidores de Meno, foi dado o nome de menonitas, por isso nós somos menonitas, por causa de Menno Simons. E aí eles começaram a espalhar, foram para a Rússia, e principalmente da Rússia que eles saíram. Menno Simons, por ser muito perseguido, então ele começou a ser itinerante, então ele começou a rodar, plantando igrejas, cuidando, gerando liderança. Então foi um nome importantíssimo para o movimento. E se hoje a gente tem um culto anabatistas, muitos, se não todos eles, deveriam agradecer a Menno Simons. Pois é, a gente não dá importância, talvez nem nós, como um todos menonitas, sabemos tanto de Menno Simons assim, mas ele é alguém fundamental para a história da igreja, para o estilo de culto que nós temos hoje, para as crenças que nós temos hoje. Ok? Então a gente precisa levar a sério o Menno Simons. E aí, basicamente, o pessoal da Rússia, eles migram pro continente americano, né? Porque lembra que a reforma basicamente está na Europa. Então, quando acontece isso, eles migram aí para as Américas, né? Que tinham sido descobertas não tanto tempo assim. Então, eles vêm principalmente Canadá, Estados Unidos, e depois chegam também na América do Sul. E aí tudo isso está no livro do Victor Vince, Embaixadores, Refugiados e Embaixadores, tá? Leia lá que é muito legal, compra, que vale muito a pena. E aí eles chegam no Brasil em 1930. E quando eles chegam no Brasil, haviam 3 religiões muito fortes aqui, né? Eles tinham o catolicismo romano, o espiritismo, já havia aqui, e o evangelicalismo, né? Porque em 1911, por exemplo, você tem a chegada esqueci o nome, de Mark Vig, esqueci o nome, mas os missionários que dão origem à Assembleia de Deus, então chega em 1911, Gunnar Viger, alguma coisa bem próximo disso. Então já tem o evangelicalismo aqui, mas há um historiador que vai dizer que basicamente 93% da população eram católicos. Então o catolicismo era muito forte, até porque nós fomos colonizados por Portugal. Portugal era extremamente católico, então vieram muitos padres para cá e colonizaram e batizaram. Então assim, não era que era católico, é igual hoje em dia, né? Fala que é católico, mas foi batizado quando criança, então diz, foi católico por quê? Foi batizado. E aí nunca foi numa igreja católica, né? Os católicos de verdade nem gostam de assumir essas pessoas como católicas, né? Aqueles que seguem mesmo. Então, mas 93% eram católicos. Pois bem, nós chegamos basicamente no sul, e aí se estabelecemos lá, e até hoje é muito forte a nossa denominação no sul. No final dos anos, ou nos anos 80, conversando com a Dona Isabel, ela falou então que nos anos 80 começa aqui um grupo de estudo bíblico voltado para as irmãs, né? Tinha essa ideia, um grupo de estudo bíblico na casa da Dona Isabel, num condomínio, e era basicamente ensinar a Bíblia. Não tinha essa ideia de tornar uma igreja. E aí veio a Dona Carmen Selbert, e aí a Dona Carmen Selbert, junto com o seu Américo e a Dona Isabel, foram formando essa igreja, e em 1993 foi considerado aí meio que o início da igreja mesmo. Eu não sei exatamente porquê, depois eu vou pesquisar melhor para informá-los.
E tanto que nós comemoramos esse ano 28 anos, né? Por isso em 1993, mas começou nos anos 80. Eu cheguei na comunidade em 1999, então, se for comentar a partir de 93, eu tenho só 6 anos de atraso aí, mas ano que vem, se Deus permitir, nós faremos 29, estamos chegando no 30, hein? 30 a gente tem que fazer uma grande celebração, porque Deus tem sido maravilhoso conosco. Então é isso. Basicamente, nós terminamos aqui a história da fé, que começou em Gênesis e foi caminhando e veio com uma igreja que, de repente, uma igreja que, né, teve uma igreja ortodoxa grega, uma igreja apostólica romana, que depois teve uma reforma, né? E aí essa reforma teve os anabatistas, e dentro do anabatismo, Menno Simons era um grande homem de Deus, que leva a fé para frente, e essa fé alcança vários lugares, alcançando vários lugares, chega na América do Sul, chegou no Brasil, chegou em São Paulo e chegou até mim e você, e essa fé que nós carregamos. E a minha esperança é que um dia eu termine fazendo uma oração, basicamente como Lutero fez, e com as palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. A fé nos vai perseguir, se Deus permitir, até o fim dos tempos. E então, quando a gente estiver diante de Deus, a gente precisa mais de fé, que nós vamos estar vendo tudo. Então, essa é a minha esperança, e a minha esperança para você também, que você mantenha a fé. E para encerrar, 3 pedidos. Hoje não tem perguntas, na verdade são 3 pedidos. Gostaria muito que você, no seu grupo, orasse pela nossa igreja, né? Orasse pelo De Casa em Casa, que o ano que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar de uma outra maneira. Se Deus permitir, nós faremos o De Casa em Casa presencialmente, amém? Então nós estaremos aí na casa presencialmente, conversando sobre os vídeos que ainda estaremos fazendo tranquilamente, para nos dar uma boa base aí, até formarmos bastante líderes, para que a gente não precise mais fazer vídeos. E talvez o vídeo vai ser legal também. Então, ore pela nossa igreja, ore pelo De Casa em Casa e ore pelo ano que vem. Que Deus nos abençoe, ore pelo Brasil, ore pela economia, ore pelo ano que vem. Que seja um ano de restauração, um ano de um avivamento, né, com Deus. Que avivamento, o que é? É nos arrependermos diante de Jesus, reconhecendo que Ele é suficiente, reconhecendo que a Bíblia é a autoridade e não o pastor, o papa, que seja lá quem for. 3 pedidos de oração, ore em grupo, Deus abençoe e boas reflexões.